E a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Querido, quando você descobre isso, você vai amar esse caminho da fé. Porque é pela fé que todas as coisas acontecem na nossa vida. Nós vemos no nosso coração, nós cremos no nosso coração, nós recebemos no nosso coração, e para aquilo chegar às nossas mãos, no concreto, é só uma questão de tempo. Mas quando ela é concebida no nosso interior, quando a visão ela é estabelecida dentro de nós, as coisas acontecem. E o que você acha que aconteceu na vida de Naaman? Através da intermediação dos seus servos, eu vou ler de novo no versículo 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. O que você acha que começou a ser produzido no coração daquele leproso, no coração daquele homem, ainda indignado, mas convencido pelos servos? Ele começou a tirar os olhos dos rios Abana e Farpar. Naamã começou a desistir dos seus próprios planos. Naamã começou a desistir das suas próprias ideias. Naamã abriu mão da sua forma de determinar a saída dos seus problemas. Ele deu a Deus, ele desistiu, ele concordou com a palavra dos servos e começou a visualizar, começou a abraçar a visão profética, a maneira de Deus fazer as coisas. Quando você desiste dos seus planos, quando você de fato entrega os seus planos, e olha que a gente faz planos, hein? E olha que a gente tem feito planos e mais planos e mais planos, e olha que a gente tem tentado montar estruturas para a nossa vida, e isso vai, e vai dar certo, e pá. Mas quando a gente, queridos, quando a gente de fato entrega os nossos planos, renuncia os nossos planos pelos planos de Deus, e começa a sonhar com a visão de Deus, começa a sonhar com os planos de Deus, nessa hora o milagre começa a acontecer na nossa vida. Adeus, Abana e Farpar. Adeus de indignação. Ele teve que abrir mão do seu orgulho. Ele teve que rever o seu coração e parar de ficar indignado. Que indignação combina com fé. A nossa indignação não combina com fé. Eu não quero dizer que você não tem motivo para ficar indignado, mas coloque a indignação aos pés do Senhor, e o Senhor vai te mostrar se você tem razão para estar indignado ou não. Coloca isso diante de Deus. Aliás, foi Ele mesmo quem nos orientou a fazer isso. Lá em Isaías, Ele nos diz: apresenta as tuas causas, apresenta os teus motivos, vamos conversar. Vamos ver se você tem razão para pensar dessa forma. Apresenta, coloca, abre o teu coração. Mas, queridos, para que realmente Naamã pudesse chegar de fato a uma cura, não só da lepra física, mas da lepra do seu coração, ele teve que abrir mão da indignação, ele teve que abrir mão dos seus próprios caminhos, abrir mão dos rios Abana e Farpar, das suas ideias, e ele teve que começar a sonhar com as ideias de Deus para a sua vida. Ele teve que começar a desejar isso, anelar com o seu coração. As duas coisas acontecem no versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. O orgulho nunca está sozinho. O orgulho está atrelado à indignação, à raiva, à vingança, à mágoa,
verdade, Naamã ali estava com uma série de sentimentos. Estava chateado com Deus, chateado com Eliseu, bronqueado com a direção que ele havia recebido. Ele estava com o coração em ponto de ebulição. 7 vezes. Eu não quero aqui especificar que para cada mergulho alguma coisa estava sendo ali sepultada, né? Mas a gente pode bem pensar que cada mergulho é uma parte do eu que vai morrendo. Cada vez que eu mergulho, é uma parte do meu ego que eu estou submetendo a Deus. No segundo mergulho, é mais uma espadada do Espírito, que é a palavra de Deus, no nosso orgulho, no nosso ego. Vai no terceiro mergulho, é um pouco mais. É um quarto mergulho, é um pouco mais, porque, queridos, nós precisamos, e às vezes as doses de Deus precisam ser assim mesmo, porque nem sempre a gente está pronto para receber logo aquilo que a gente precisa de uma vez só. Eu vou uma vez como aquele servo que vai ver se tem alguma nuvem para chover, porque Elias havia dito, vai chover, vai lá ver se tem alguma nuvem. Foi uma vez, não tinha nada, 2 vezes não tem nada, 3 vezes não tem nada, 5, 6, na 7ª vez tem uma nuvem do tamanho da mão do homem. 7 vezes, aprovar a tua fé, provar a tua obediência, provar a sua persistência, provar a sua perseverança, provar a sua determinação de não desistir. 7 orgulhos. Sepulta tua vaidade, sepulta a tua autossuficiência, sepulta, mergulha, passe pelo batismo da obediência, crucifica a sua paixão carnal 7 vezes. Nós vemos no versículo 14, fé e obediência. Sem fé é impossível agradar a Deus, e obediência é a consequência da fé. Porque uma fé sem obras, ela é morta. Uma fé que não te leva à prática da palavra de Deus é uma fé apenas de assentimento intelectual, mas a obediência, o mergulho, fazer de fato aquilo que o profeta havia ordenado que se fizesse, era um ato de obediência como resultado da sua fé. Fé e obediência. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. E na Bíblia, como nada por acaso, a carne ficou como a carne de uma criança, porque assim esse homem estava agora diante de Deus. O Naamã que desceu as águas era um adulto, cheio de razões, de motivos, de sabedoria. Afinal de contas, eu sou o comandante do exército do rei da Síria. Mas o homem que sai depois dos 7 mergulhos tem a sua pele como de uma criança. Já não é mais o grande comandante, porque Deus havia feito algo de significativo no coração daquele homem, e houve transformação. Nessa semana eu estava indo para Campinas, e no ônibus onde eu estava lendo a Bíblia, e tinha uma médica do meu lado. Não sabia que ela era médica, mas ela me viu lendo a Bíblia, e ela começou a perguntar: o senhor é pastor? Eu falei: sou pastor. Você entende como pastor assim? Porque eu estava lendo a Bíblia, então me julgou já que eu fosse pastor. E falou: olha, eu sou médica, sou médica espírita, e eu tenho trabalhado com muitas pessoas, e eu gostaria de ter uma resposta para dar para as pessoas, porque muitas pessoas vêm a mim com problemas físicos, mas também com problemas de depressão, e eu receito ali, eu indico um antidepressivo, e a pessoa vai feliz da vida achando que aquele remédio vai resolver, mas eu aqui no meu coração, eu sei que aquilo é paliativo. Pastor, por favor, fala de alguma coisa
para que eu possa, de alguma forma, levar para as pessoas algo que transforme as pessoas, que não seja algo paliativo, que não seja um remédio que apenas faça passar o mal-estar por algum tempo. Por favor, me apresenta alguma coisa, porque eu sei, aqui com o meu coração, eu sei que há de ter alguma coisa que de verdade transforme as pessoas de dentro para o fora. Então, naquela viagem de Ribeirão Preto a Campinas, é tão interessante como o Espírito Santo é maravilhoso. Eu levei dos meus livros lá para Campinas, e antes dela puxar assunto comigo, ela estava do meu lado, e eu estava ali lendo a Bíblia, e o Espírito Santo falou ao meu coração: entrega o livro teu para ela. E eu falei: gente, vai dar a impressão de que eu estou puxando assunto com a moça aqui do lado. E eu fiquei na minha ali lendo a Bíblia, e depois me deu sono, coloquei a Bíblia ali. Quando ela percebeu que eu não estava mais lendo, então ela perguntou: o senhor é pastor? E aí começou a puxar assunto, e aí eu entendi quando o Espírito me disse: entrega o teu livro para ela. Porque ela está buscando. Porque ela já descobriu que precisa de um médico trazendo a resposta, não paliativa, mas algo que de verdade possa resolver o problema das pessoas. Entrega teu livro para ela. Fala com ela. Então tivemos uma longa conversa. Ela perguntou sobre uma série de coisas, e no final eu entreguei o livro, dizendo: olha, eu nunca te dei nada, então toma um livro para você ler e faça bom proveito, e se você precisar de alguma coisa, nós estamos aqui. Ela estava indo para um casamento lá no Paraná, mas ela é aqui de Ribeirão Preto, trabalha em Brodowski. Já indiquei uma igreja para ela lá, o pastor Jefferson da igreja metodista e tal. Mas, queridos, o que eu quero dizer é que a pele precisa se tornar como de uma criança. Quando somos tocados de dentro para fora. De dentro para fora. E eu disse para ela: eu creio que as pessoas podem ser transformadas. Por mais que você tenha dificuldades de entender isso, mas eu creio porque eu tenho visto isso. Pessoas que entram desesperadas, procurando talvez uma receita para o casamento. Nós não temos uma receita para o casamento, nós temos o Evangelho. Quando o Evangelho entra no teu coração, você se torna um marido mais amoroso, mais paciente, menos egoísta. Você se torna uma mulher de amor menos aspirador, e um amor mais altruísta, que se entrega